Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos agora dar início à leitura do Srimad Bhagavatam, né? Vamos dar início à leitura do Srimad Bhagavatam. Nós vamos ler o verso número 16 do primeiro capítulo do terceiro canto. Então já estamos no terceiro canto. Esse é um canto muito especial. Vai ter conversas entre Vidura e Maitreya, conversas, diálogos entre Devahuti e seu filho, né? Meu Deus. Bom, enfim. Hare Krishna. Então vamos fazer a leitura, cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos. Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopijana Vallabha, Girivardhari, Jaya Gopijana Vallabha, Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamunatira Vananchari, Yamunatira Vananchari, Jayurada Madhava, Gaya Kunjabi Hari. Então, vamos fazer a leitura. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swayamganudvari Nidayamayan Bratu Puru Marma Sutaditopi Saitam Atyubana Karna Banair Gata Vyato Yaduru Manayanaha Swayandanuda Dvari Nidayamayan Bratu Puro Marma Sutali Topim Saitam Atyubana Karna Banair Gata Vyato Yaduru Manayanaha. Então, tradução palavra por palavra. Swayam, ele mesmo. Dano, da Dwari, arco na porta. Nidaya, mantendo. Mayan, a natureza externa. Briatu, do irmão. Puraha, do palácio. Marmasu, no âmago do coração. Taditaha, sendo afligido. Api, apesar de. Sa, ele. Vidura. Itam, assim. Ati ubana, rigorosamente. Karna, ouvido. Banaihi, pelas flechas. Gata Vyataha, sem estar triste. Yat, excitado. Uru, grande. Manayanaha, pensando assim. Significado dado, tradução. Tendo ouvido como que, trespassado por uma flecha e aflito no âmago do seu coração, Vidura largou seu arco na porta e deixou o palácio de seu irmão. Ele não estava triste, pois considerava que os atos da energia externa eram supremos. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Um devoto puro do Senhor nunca é perturbado por uma posição incômoda, criada pela energia externa do Senhor. Na Bhagavad Gita 3.27 é declarado: Prakriti kriyamanani unai karmani sarvashaham ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Uma alma condicionada está absurda na existência material sob a influência de diferentes modos da energia externa. Absorta no falso ego, ela pensa que é ela mesma que está fazendo tudo. A energia externa do Senhor, a natureza material, está completamente sob controle do Senhor Supremo, e a alma condicionada está completamente sob as garras da energia externa. Portanto, a alma condicionada está completamente sob o controle da lei do Senhor. Mas devido à ilusão apenas, ela se considera independente em suas atividades. É o que Srila Prabhupada está dizendo aqui, que na verdade tudo está sob o controle de Krishna, né? Tudo está sob o controle de Krishna, inclusive as manifestações desse mundo material. Krishna, inclusive, ele fala isso no Bhagavad Gita, né? Isso é no verso
o Chaturshloka do Bhagavad Gita, né? O primeiro verso, que é o verso 8, Krishna ele fala que eu sou a origem de todos os mundos, tanto material quanto o espiritual e tudo. Então o Krishna está dizendo que tudo está sob controle dele, né? Ele é a origem e o controlador de tudo. Mas o que acontece é que a alma espiritual, ela iludida, ela acha que ela tem controle sobre as coisas, né? Inclusive no capítulo 14 da Bhagavad Gita, o que vai ser explicado, que é o capítulo que explica sobre os modos da natureza material, vai explicar que, na verdade, a entidade viva, ela não faz, a alma espiritual, ela não age nesse mundo, né? O que age nesse mundo e são os modos da natureza material. Na maioria das vezes, quando a gente acha que a gente que tomou a decisão, não. Os modos da natureza material que tomaram a decisão por nós, né? A única pessoa que realmente toma decisões da sua própria vida, do que vai fazer e etc., é aquele que está livre dos modos da natureza material. Ele pode ter uma falsa impressão de que tem controle, mas não tem. Ele está sendo influenciado. Mas vamos continuar aqui o significado de Srila Prabhupada. Mas devido à ilusão apenas, ela se considera independente em suas atividades. Duryodhana estava agindo sob essa influência da natureza externa, pela qual seria subjugado finalmente. Ele não pôde aceitar o bom conselho de Vidura, mas pelo contrário, insultou essa grande alma que era o bem-querente de toda a família. Então está falando aqui também sobre Duryodhana, né? Duryodhana ele era completamente imerso nos modos da natureza material. Duryodhana ele era um asura, né? Segundo o Mahabharata, né, no Adi Parva, se descreve que Duryodhana ele é uma encarnação de um asura chamado Kali, né? Então ele é na verdade uma expansão da própria Ela de Kali, né? Então ele está completamente, ele faz parte da energia material. E aí, assim, o Asura ele tem a impressão de que ele tem o controle sobre a sua vida, ele vai fazendo de acordo com aquilo que ele está sendo influenciado, mas na verdade no final ele vai acabar sendo derrotado e suprimido pela energia material. Isso não tem jeito. Então, continuando aqui, Vidura pôde entender isto porque ele era um devoto puro do Senhor. Então, na verdade, assim, aqui está sendo descrito o episódio no qual Vidura ele tenta aconselhar Duryodhana e Dhritarashtra. E ele acaba sendo ofendido, né? E aí é por isso que ele vai embora. Mas, no significado, né, do Srimad Bhagavatam, no significado de Srila Prabhupada, o que é explicado é o seguinte, que na verdade Vidura não ficou ofendido, porque ele está acima dos modos da natureza material. Ele é uma alma rendida ao Senhor, ele é uma alma autorrealizada. Então ele usou isso, na verdade, como pretexto para ir para a floresta para encontrar com o seu mestre espiritual, que é Maitreya. Maitreya Muni. Então, essa que é a grande diferença entre o Asura e o devoto, né? O Asura ele está completamente controlado pela energia material, enquanto que o devoto ele aparentemente ele realiza ações dentro da energia material, mas as ações que ele está realizando são transcendentais e têm a única finalidade de satisfazer o Senhor, de estar a serviço do Senhor Supremo, de Krishna. Então, continuando aqui a leitura de Srila Prabhupada. Apesar de ter sido tão gravemente insultado pelas palavras de Duryodhana, Vidura pôde ver que Duryodhana, sob a influência de Maya, a energia externa, estava avançando no caminho que o conduziria à própria ruína. Portanto, ele considerou os atos da energia externa como sendo supremos.
Ou seja, que ali quem estava controlando Duryodhana era a própria energia externa de Krishna. Maya, né? Mahamaya. Contudo, ele também viu como a energia interna do Senhor o ajudou naquela situação particular. Então aqui, quando o Sr. Prabhupada está falando, porque existem duas energias de Krishna. Uma é a energia externa, que é Mahamaya, que permeia esse mundo material, e a outra é a energia interna, que é Yoga Maya. Yoga Maya, ela é a energia espiritual. E ela protege os devotos da energia material, né? Então aqui está dizendo, na verdade, que ali Vidura estava protegido da influência de Mahamaya. E aí Srila Prabhupada explica que essa proteção é atribuída à energia interna do Senhor, que é Yogamaya. O devoto tem sempre uma atitude renunciada, porque as atrações mundanas não podem satisfazê-lo em absoluto. Vidura nunca se sentiu atraído pelo palácio real de seu irmão. Então, essa é uma outra característica de Vidura. Vidura era, de fato, um renunciado. Um renunciado no sentido material, né? Então, ele era um renunciado. Ele tinha renunciado à energia material. Ele não... Ele agia, né? Mas ele era um renunciado. Ele não tinha apego à energia material como as pessoas que estão completamente sob a influência de Mahamaya. O devoto tem sempre uma atitude de renunciada, porque as atrações mundanas não podem satisfazê-lo em absoluto. Vidura nunca se sentiu atraído pelo palácio real de seu irmão. Ele esteve sempre pronto a deixar o local e dedicar-se completamente ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Agora, ele obtivera essa oportunidade pela graça de Duryodhana. Veja como é que o devoto ele vê ali o lado positivo de tudo. Apesar dele estar sendo ofendido por Duryodhana, ele só externamente ele está ofendido, mas internamente ele viu aquilo ali uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Largar tudo e ir para praticar só o processo de espiritualidade, né? Então, assim, o devoto puro ele é assim, extremamente avançado, né? E em vez de ficar triste com as ásperas palavras de insulto, internamente ele agradeceu a Duryodhana, porque esse incidente deu-lhe a oportunidade de viver sozinho em um lugar santo e de ocupar-se completamente no serviço devocional ao Senhor. A palavra Gata Vyatamaha, Vyataha, sem estar triste, é significativo aqui, porque Vidura aliviou-se das tribulações que incomodam todo homem envolvido em atividades materiais. Portanto, ele achou que não havia necessidade de defender seu irmão com seu arco, porque seu irmão estava destinado à ruína. Assim, ele deixou o palácio antes que Duryodhana pudesse agir. Maya, a energia suprema do Senhor, agiu nesse incidente, tanto interna quanto externamente. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistan Saptan Yana Bhutale Swayanu Pahakada Mahyan Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva
Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanshah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapcha Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriye Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Shrimati Purushatraya Swami Dityanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Pramada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Goloka Dhamma Plantare Gataha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Shrimati Bhaktivedanta Swami Dityanamine Namaste Sarasvati Devi Gora Vani Pracharini Nirvisheshonya Vadi Pashacharya Shatarani Manchakal Patarubhyacha Kripa Sindhurevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tendo ouvido como que trespassado por uma flecha e aflito no âmago do seu coração, Vidura largou o seu arco na porta e deixou o palácio de seu irmão. Ele não estava triste, pois considerava que os atos da energia externa eram supremos. Então, assim, esse episódio aqui, esse capítulo aqui está sendo narrado porque os sábios de Naimisharanya e Parikshit Maharaj queriam saber o que Vidura conversou com Maitreya, né? O que eles conversaram, né? Isso vai ter várias vezes aqui no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, a estrutura dele é toda de diálogos, né? É sempre uma pessoa conversando com outra, o tempo todo, são diálogos, né? Por que dessa forma? Porque isso é muito atrativo para a nossa mente, porque a gente gosta desses diálogos. O próprio Bhagavad Gita, ele é um diálogo entre Krishna e Arjuna. E o Srimad Bhagavatam todo é um diálogo. Srila Bhaktivinoda Thakur, quando ele faz o Javadharma, também são diálogos, né? Então, toda a literatura védica, ela é assim, com exceção das Upanishads, que são tratados exclusivamente filosóficos, a maior parte dos Puranas são diálogos, né? São diálogos entre duas pessoas, ou às vezes mais de duas pessoas, né? E isso é tão prático, né? A gente vê claramente assim o homem moderno, e é muito atual, né? Essa forma de se expressar, tá? A gente vai observar que o homem moderno, que ele gosta muito é o famoso talk show, né? Ali o programa de entrevistas, né? Um fala, o outro responde e assim vai. E aí quando mas para que o diálogo seja perfeito, né? Para que ele seja aproveitado por quem tá observando, aquele que está perguntando, ele precisa fazer perguntas adequadas, perguntas pertinentes, né? E ao mesmo tempo a pessoa que vai responder, ela tem que ter domínio sobre aquilo que vai responder. Então é um diálogo em que um ilumina o outro, né? Então todos os diálogos aqui no Srimad Bhagavatam são diálogos em que um está iluminando o outro e nós temos esse benefício de estarmos iluminando com esses diálogos maravilhosos, né? Então, esse tema aqui específico desse capítulo, desse verso, esse episódio aqui, ele acontece antes da Batalha de Kurukshetra, né? Da Batalha de Kurukshetra. Duryodhana, ele era um asura, ele era um materialista, ele não aceitava Krishna, né? E Dhritarashtra, ele era cego. Ele era cego não somente fisicamente, mas ele era cego também no sentido espiritual. Ele não tinha buddhi, ele não tinha inteligência espiritual. Ele não tinha conhecimento espiritual.
E apesar de Vidura estar sempre aconselhando ele, ele acabava sendo arrastado pelos modos da natureza material e principalmente pelo seu filho, Duryodhana. Duryodhana era muito ambicioso, ele era muito ambicioso, ele queria reinar e ele não se importava, né, com estratagemas de desonestidade, etc. É bem assim, né? Na Bhagavad Gita, no capítulo 15, vai descrever bem essas duas naturezas de pessoas. Existem as pessoas que são de natureza divina e existem as pessoas que são de natureza demoníaca ou materialista, né? A pessoa que é de natureza divina, ela está buscando a transcendência, enquanto que a pessoa que é de natureza assúrica ou demoníaca, o que ele quer é esse mundo aqui. Ele gosta de ficar aqui nesse mundo. Ele... Só que o que acontece é que a pessoa que está aqui nesse mundo, ela e que gosta desse mundo, ela acaba entrando nas dinâmicas desse mundo. E ela sofre as consequências. Esse mundo aqui, o mundo material, ele foi criado pelo próprio Krishna. Né? O mundo material, ele faz parte da energia de Krishna. É a energia externa de Krishna. Né? Mas nós, que somos as almas espirituais, né? Então Krishna ele tem duas energias. Né? Uma é a energia inferior e o outro é a energia superior. Ok? A energia inferior é a energia material. E a energia superior é a energia espiritual ou a energia transcendente. Né? Então, a energia inferior é esse mundo material aqui, né? Ela é inerte. Né? E a energia superior, ela é plena de consciência, né? O mundo espiritual. Né? E nós, as jivas, né? Nós somos as almas espirituais. Nós fazemos também parte da energia superior de Krishna. Nós não fazemos parte da energia inferior de Krishna. Só que a gente acaba ficando dominado pela energia inferior de Krishna, que é Maya ou Mahamaya. Por que que isso acontece? Como é que a energia superior de Krishna, que são as almas espirituais, ela acaba sob o domínio da energia material? É porque nós, as jivas, elas são a energia espiritual apartada de Krishna. Essa é uma característica que Krishna, ao nos criar, ele nos deu. É a possibilidade da gente ficar apartado dele, separado dele. Ele nos deu essa possibilidade. Então, nós somos exatamente iguais a Krishna em qualidade, mas nós não somos iguais a Krishna em quantidade. Nós somos expansões infinitesimais do próprio Krishna. Nós temos os mesmos impulsos, a mesma psicologia, as mesmas tendências que Krishna tem. Né? Mas enquanto que Krishna ele consegue controlar a energia material, né? Ele é o supremo controlador, ele é Ishvara, nós também somos pequenos Ishvaras, mas a gente não consegue controlar a energia material. Mas a gente acha que consegue. A gente acha que a gente consegue. Né? E aí isso é que é a tal da ilusão. É assim, é achar que a gente tem capacidade de controlar essa energia material. E não tem. Né? Então,
quando viemos a esse mundo, né, quando estamos nesse mundo, para podermos interagir com esse mundo, a gente toma coberturas que são feitas dessa energia material. Né? Então, primeiro ponto, nós não somos um corpo material que tem uma alma espiritual. Nós somos uma alma espiritual que tem um corpo material. Então, é mais ou menos como eu já dei esse exemplo numa outra aula, nós somos mais ou menos como um mergulhador de profundidade, né, no oceano. Né? Você não consegue entrar no oceano aqui do jeito que você está, com roupa normal. O que você tem que fazer? Você tem que colocar uma roupa de proteção, depois você entra num escafandro, aí vai ter que ser fornecido oxigênio para você e você vai descer às profundidades. A mesma coisa é a alma espiritual quando vem a esse mundo material. Para ela poder interagir com essa energia, como ela faz parte da energia superior de Krishna, que é a energia espiritual, ela não vai conseguir interagir com a energia material. Então, o que ela faz? Ela veste essa roupa que é o corpo material, que são as coberturas, né? São as coberturas que encobrem a alma. São os invólucros, né? A gente pode usar como exemplo uma cebola, né? São várias camadas assim que vão envolvendo ali o miolo. É a mesma coisa com a alma espiritual. A alma espiritual ela está ali envolvida por essas várias camadas, né? Então, a primeira camada da energia material é o ahankara, é o falso ego, a falsa identificação. Né? O segundo é a inteligência, que também é material. Né? É a segunda camada. A terceira camada é a mente, é manas. Né? É essa que controla os sentidos, né? É essa que controla o corpo, é essa. Quando a gente vê alguma coisa, quem está vendo é a mente. Quando a gente prova alguma coisa, quem está sentindo gosto é a mente. Quando a gente ouve alguma coisa, a alma espiritual está ali, sentada, observando isso tudo. Quem está agindo são essas camadas. Né? E aí essas são as três camadas sutis, né? E são materiais. E aí tem a última camada, que é a camada material, né? Que é esse corpo aqui de carne, que é feito dos elementos grosseiros, que é terra, água, fogo, ar e prana, ou éter, né? Que é uma energia eletromagnética e que está aqui no nosso corpo. Então nós somos como ali, nós que somos as almas espirituais, nós somos como o mergulhador que entrou no escafandro, botou essa roupa e aí foi lá para o fundo do oceano, né? O fundo do oceano é o mundo material. E aí a gente começa a olhar esse mundo material ali daquele visorzinho assim ilimitado, né? É um visorzinho ilimitado ali, né? E aí a sim, é a Tatasta Shakti, é a energia marginal. Mas na verdade faz parte da energia superior de Krishna, né? Que é a energia espiritual. A Tatasta Shakti é a energia marginal, somos nós, porque a gente oscila o nosso interesse. A gente oscila o nosso interesse entre a energia material e a energia espiritual. Mas aí a gente é a energia espiritual que está dentro daquela roupinha, né, daquele escafandro, que é esse corpo material, e a gente mergulha no oceano material, né, nesse oceano aqui material. E a gente começa a observar esse mundo material, né, a gente começa a olhar esse mundo material a partir desse visorzinho pequenininho que a gente tem na frente ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que aquilo que a gente está percebendo ali fora, que é a energia material, é limitado. A nossa percepção sensorial vai nos dar uma percepção muito limitada, né? De distância,
das verdadeiras cores, das verdadeiras formas. E aí a gente vai, na verdade, o que a gente vai fazendo é a gente vai preenchendo, né, essas lacunas com a nossa especulação mental. E aí, assim como o mergulhador que desce lá nas profundezas do oceano e começa a ver os peixes maravilhosos, coloridos e tudo, e etc, etc, etc. E aí ele começa a ficar maravilhado, e aí de repente ele esquece que ele é uma pessoa que vive fora desse oceano, que tem uma vida pessoal, e aí ele começa só a querer ficar ali dentro do oceano, só observando aquilo tudo, agindo dentro daquilo tudo, e aí ele vai desenvolvendo uma espécie de loucura, uma espécie de esquecimento daquilo que ele é, porque começa a se desconectar do mundo fora do oceano, né? Porque a quantidade de oxigênio vai diminuindo e esse oxigênio que está sendo bombeado lá para dentro é, na verdade, a ligação que nós temos com Krishna, e aos poucos vai faltando oxigênio, ele começa a entrar nos seus delírios, aí ele vai ficando confuso, vai ficando muito tempo ali, e aí ele começa a achar que só existe aquele mundo que ele está observando ali. É exatamente isso que acontece com a alma espiritual. A alma espiritual, ela vem para esse mundo material, ela coloca essa roupa, né? E aí ela fica maravilhada por todos esses estímulos, formas, cores, etc. E aí ela vai, aos poucos, se esquecendo de quem ela realmente é. E aí vem o esquecimento do que ela é, e aí ela fica completamente à mercê desse mundo material, né? E o problema de ficar à mercê desse mundo material é que esse mundo material, ele é um lugar de sofrimento. Ele é um lugar de sofrimento. É um lugar em que você vai sofrer a consequência das suas ações. Você vai querer controlar esse mundo material, assim como Duryodhana estava tentando controlar tudo ali, mas a gente tem um controle muito limitado disso tudo. E a gente vai observar que as três características, existem características, são as características da pessoa que está completamente iludida e que está sofrendo, né? A pessoa que está presa pela energia material, né? A pessoa que está presa por essa energia material, o primeiro ponto é que ela tem, assim, muita ansiedade. Ela está o tempo todo ansiosa, o tempo todo ansiosa, o tempo todo ansiosa. Ela está o tempo todo ansiosa por tudo aquilo que ela quer, por tudo aquilo que ela pode perder. É o tempo todo. É o tempo todo ansiosa, né? A segunda característica de quem está preso aqui nesse mundo material é medo. A gente sente medo. A pessoa que está presa aqui nesse mundo material sente medo o tempo todo. Ela tem medo de não conseguir aquilo que ela deseja. Ela tem medo de perder aquilo que ela conquistou. Ela tem medo de não ser reconhecida. E aí, esse medo e essa ansiedade e ficar ali o tempo todo regulando, né, de que forma que eu vou agir para diminuir a minha perda e etc, etc, vai criando mecanismos e a pessoa acaba não sendo a quem ela é, porque aí ela começa a ser muito política, ela começa a não falar aquilo que ela pensa, ela começa a regular, se regular, e aí ela cria um personagem. É isso. O que nós estamos vivendo aqui, nesse mundo material, nós somos um personagem, né? E o que causa isso tudo? O que causa isso tudo? Quem é o inimigo, o grande inimigo, né? E que Krishna vai falar isso na Bhagavad Gita. É a luxúria. A luxúria é essa compulsão, né? Luxúria é uma compulsão. É um forte impulso, é um forte impulso e que é incontrolável. Então, nós sofremos desse mal, que é a luxúria, né?
é essa compulsão pelos objetos dos sentidos, né? Pelos objetos materiais. Por quê? Porque nós queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes. Todos nós queremos a felicidade. E a gente acredita que a gente vai conseguir a felicidade obtendo bens materiais, né? A pessoa que busca felicidade, primeiro, ela vai trabalhar muito, ou ela vai ganhar muito dinheiro de outras formas, e aí ela vai tentar preencher a sua vida com carro, com casa, com comida, com viagens, e aí vai viver essa vida assim, né? Mas o que as escrituras dizem é que se a gente pegar todos os recursos do mundo e der isso tudo para uma única pessoa, todos os recursos do mundo, ainda assim ela não vai se sentir satisfeita. Por que, que ela não vai se sentir satisfeita? Porque o que causa o sofrimento, e aí é o maior sofrimento que nós temos, né? Nós que estamos nesse mundo material, o maior sofrimento que nós temos é esse sentimento de inadequação. Por mais que a gente esteja nesse mundo material, a gente tem a íntima impressão de que nós não somos desse mundo. E aí, por mais que a gente preencha a nossa vida com essas coisas materiais, esse sentimento de inadequação, ele permanece. E enquanto a gente não satisfizer e não responder e não se adequar, entender quem nós somos de verdade, esse buraco que a gente sente internamente, que a gente está tentando preencher com bens materiais, ele vai continuar existindo. Srila Prabhupada explica isso, né? Que a sociedade ocidental ela é louca, completamente louca. Por quê? Porque o eu não é o corpo. O eu é quem usa o corpo, né? Nós nos referimos assim, ó, veja, é a minha cabeça, os meus olhos, as minhas mãos, o meu peito, as minhas pernas. Mas quem é esse eu que é o detentor da cabeça, da mão, do corpo? Quem é o dono desse corpo? Quem é esse eu? Isso a ciência moderna não explica. Nem a filosofia explica quem é o eu. Esse é um conhecimento que ele só vem de revelação, é só de Shabda Pramana, né? Então, Srila Prabhupada, ele explicava que a sociedade ocidental é completamente louca, porque ela é toda voltada para as necessidades do corpo. A sociedade moderna, ela não tem nada voltado para as necessidades da alma. E aí Srila Prabhupada dizia assim, isso é loucura, porque você estrutura uma sociedade inteira para satisfazer as necessidades da roupa, sem se importar com a pessoa que está dentro da roupa. É isso que é a sociedade moderna. Srila Prabhupada também entrava nas universidades, né? Nas universidades ocidentais, e a primeira pergunta que Srila Prabhupada falava é o seguinte: qual é o departamento que trata sobre a alma espiritual? E não tem. Não tem nenhum departamento nas universidades, que são os centros de conhecimento do Ocidente, para falar sobre a alma espiritual. Então, o ponto é que nós ficamos perguntando quem nós somos, mas essa resposta ela não está presente no conhecimento material, não está presente na psicologia, não está presente na filosofia e não está presente na ciência. Isso só está presente no conhecimento espiritual, nas escrituras reveladas. Então, como é que nós podemos ser felizes? É satisfazendo essa necessidade do eu.
em saber quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque a gente está igual aquele. Nesse momento, a gente está igual aquele mergulhador que está dentro dessa roupa, achando que a roupa faz parte da nossa existência e que tudo que existe é só aquilo que a gente está vendo através daquele visorzinho. E o pior, o visor está sujo. Duryodhana era assim. Dhritarashtra era assim. Mas Vidura não era assim. Né? E como fazer, como lidar com essa natureza material? Essa natureza material é Maya, que promove essa ilusão. A ilusão de que nós vamos ser felizes através do desfrute sensorial. Não, nós não vamos ser felizes. Para que nós sejamos felizes, nós precisamos cumprir o nosso Dharma. A palavra Dharma significa o motivo pelo qual alguma coisa existe. Então, qual é o nosso Dharma? O nosso Dharma é nos ligarmos a Krishna, é de sermos servos de Krishna. O nosso Dharma, a nossa natureza, é de estar ligado a Krishna. E é somente através da felicidade que podemos proporcionar para Krishna, é na medida do prazer que nós vamos dar para Krishna, é que nós vamos sentir prazer também. Não prazer material, mas um prazer espiritual. Né? Então, Krishna, ele vai explicar isso na Bhagavad Gita, né? O famoso verso. Daivi Esha Guna Mai, Mama Maya Durataya, Man Evaye Prapadante, Mayan Etantarantite. Daivi Esha Guna Mai, que essa energia divina, Daivi, Guna, que é composta dos três modos da natureza material, né? Mama Maya Durataya, que ela é a minha energia. O Krishna está falando que ela é a minha. Mas ela é muito difícil de ser vencida pela alma espiritual. Né? É muito difícil vencer, sair dessa ilusão. Aí Krishna fala, mas se você se render a mim, você pode atravessar essa energia com muita facilidade. Então, essa energia material é que causa o sofrimento, que nos causa a ilusão. Né? E não dá para você vencer essa energia material sozinho. A gente não vai conseguir vencer essa energia material sozinho. Né? Por quê? Aí existe uma outra analogia. Nós somos como um viciado em drogas. Né? A pessoa que está viciada em drogas ali, ela usa as drogas, usa crack ali, ela está usando ali crack e tudo, e ela acha que aquilo dá prazer para ela, mas ela não está percebendo assim todo o sofrimento que ela está tendo em consequência daquele prazerzinho ali que é grosseiro, né? É isso, não. O viciado em drogas ali, ele usa o crack ali, mas vive na rua, sujo, sem comida, sem dormir, e aí o corpo dele vai se degenerando, os dentes dele vão caindo, vai perdendo a visão, vai tendo problema de coração e tudo, mas ele quer o prazer dali da droga. Nós somos do mesmo jeito. Nós, assim, apesar de todo o sofrimento que a gente tem, a gente quer o desfrute da energia material. E é a nossa droga. Então, do mesmo jeito que um viciado em drogas ele não consegue se livrar do seu vício sozinho, ele não vai conseguir se livrar do seu vício sozinho. Ele precisa de ajuda, ele precisa de um terapeuta, alguém que tenha a mente sã, alguém que esteja além desse vício. Né? E quem é essa pessoa? É Krishna. Krishna está além dos modos da natureza material. Ele não é afetado pelos modos da natureza material. Então, quando Krishna usa a palavra prapadyante nesse verso, né, isso é uma declaração de amor de Krishna. Na verdade, é a piedade de Krishna. Não é que Krishna quer, não, você tem que se submeter a mim. Não. O que Krishna está dizendo
nesse verso é: deixa eu te ajudar. Do mesmo jeito que um terapeuta fala com um viciado em drogas, deixa eu te ajudar. O que Krishna... E Krishna não está impondo isso para gente. Veja, Krishna é tão misericordioso que Krishna está falando assim: deixa eu te ajudar. E aí, quando a gente aceita a ajuda de Krishna e a gente se conecta com Krishna, aí a gente vai começar a ter uma pessoa para nos aconselhar, a gente vai começar a ter uma pessoa que vai nos ajudar, que vai começar a aliviar os nossos sofrimentos, que vai mostrar para a gente que existe felicidade que é além daquilo que a gente conhece, que é uma felicidade transcendental. E aos poucos a gente vai se livrando do vício, a gente vai se limpando disso tudo, e aí vai chegar uma hora que a gente vai se livrar completamente desse vício, que é o vício da energia material, que não vai satisfazer a gente, né? Aí a pessoa fala assim: ah, mas o mundo material é maravilhoso. É, o mundo material é lindo, é maravilhoso, é sensacional. É só ver aí o céu, as montanhas, os mares, as comidas, os prazeres. É tudo aí. Mas pergunta lá para um viciado em drogas, alguém que é viciado em cocaína, se cocaína é gostoso. Ele vai dizer que sim, é gostoso. Mas qual é a consequência de estar utilizando aquilo? É a mesma coisa. Qual é a consequência da gente ficar buscando prazer na energia material? Tem consequência. E aí é o sofrimento, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Que Krishna é o nosso terapeuta, que é ele que nos vai ajudar. E qual é o remédio? Qual é o remédio que ele nos dá para que a gente vá gradativamente nos livrando da influência da energia material? É o serviço devocional. Aí ele vai dar uma série de terapias, a gente pode chamar assim de terapias e de remédios. É um conjunto de coisas que vai nos curar. Principalmente o principal deles é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É a gente aceitar os conselhos e a orientação do tutor que Krishna nomeou para nós, que é o mestre espiritual, que é aquele que vai nos acompanhar, nos aconselhar e vai nos ajudar, né, a seguir esse caminho, né? É o estar junto com outros devotos, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, a reunião do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, a gente precisa estar ali junto, porque juntos é que nós nos fortalecemos, né? E aí a gente não vai mais cair sobre essa ilusão. Por isso que para quem está começando o processo, que somos todos nós, o processo mais importante é a sadhusanga, a associação com outros devotos, para que a gente possa experimentar ali o que os outros devotos estão experimentando, para que a gente tenha a nossa fé fortalecida, né? E quando a gente lê as escrituras e lê Srila Prabhupada aqui nos seus comentários, a gente está se associando com Srila Prabhupada. No terceiro capítulo da Bhagavad Gita, né, Arjuna pergunta para Krishna: Krishna, o que é melhor? É ação ou a renúncia, né? E aí é essa questão de renunciar ao mundo material, né? Aí Krishna, o que Krishna fala para Arjuna? Depende. Se você vai fazer renúncia, mas você ainda tem um monte de desejos dentro do teu coração, o que você vai fazer é renúncia falsa. Você vai fazer renúncia de macaco, né? Sim, Prabhu, eu falei, o principal remédio é o cantar dos santos nomes de Krishna, né? Mas ele está inserido em uma série de outros fatores, né? Que é se associar com os devotos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele fala isso, né? Que para
esse cantar dos santos nomes do Senhor, cantar o Mahamanta Hare Krishna de forma isolada e sozinho, isso é para grandes almas espirituais como o Haridas Thakur. Para nós que ainda estamos começando o processo é sadhusanga. É cantar o Mahamanta Hare Krishna, mas nos associando com outros devotos, né? Inclusive assim, nos passos, né? Primeiro é Shraddha, né? Primeiro é a fé, depois é Sadhu Sangha, que é a associação com os devotos, e depois é Bhajana Kriya. Cantar o Mahamanta Hare Krishna faz parte do processo de Bhajana Kriya. Sadhu Sangha vem antes de Bhajana Kriya, né? Então, para nós, não adianta a pessoa tentar cantar o Mahamanta Hare Krishna sozinho lá, porque vai chegar uma hora que a mente vai pregar para ela. É o canto, como o Marcos Branquinho falou, né? É o canto congregacional. O movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu é o movimento de Sankirtana. San, junto, é canto congregacional com outras pessoas. Não é cantar isoladamente. Então, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele é importante, ele é o principal remédio, mas devido à condição em que nós nos encontramos, é necessário outros remédios que estão juntos, né? Então, Krishna, ele no terceiro capítulo, o que ele vai explicar é que não adianta chegar e falar assim, eu não quero mais saber do mundo material, eu vou renunciar a tudo. Não, não é isso. Por quê? Você vai fazer renúncia de macaco. O que o macaco faz? Ele larga o negócio, daqui a pouco ele pega de volta. E que é o que acontece. Então, o que Krishna ele vai recomendar? Fazer o quê? Niskama Karma Yoga. Você faz as ações, você vive a sua vida, né? Faz as ações, mas sem ficar desejando o fruto dessa ação. Sem ficar desejando o fruto da ação. Ou seja, você vai praticando um processo de desapego. Aos poucos a gente vai se desapegando, vai fazendo esse tratamento. Para lá no final fazer a renúncia completa, né? Que é o caso aqui de Vidura nesse verso. Vidura, ele estava lá no Palácio Real, ele agia como conselheiro de Dhritarashtra, ele participava da administração, mas ele estava completamente desapegado do fruto da ação. Tanto que quando ele foi ofendido por Duryodhana, o que ele fez? Opa, já estava desapegado mesmo, agora eu vou aproveitar isso como oportunidade para poder ir embora. E aí foi embora, mas ele não estava ofendido, né? Então, isso Krishna, ele fala várias vezes no Bhagavad Gita, ou até no Uddhava Gita, ele fala que o devoto aparentemente está realizando ações fruitivas. Ou seja, que ele está fazendo as coisas aparentemente para obter os frutos. E tá. Só que ele deseja sempre os frutos para oferecer para Krishna. E isso é o serviço devocional. É isso que vai nos livrar desse mundo material. Ok? Então, o mais importante, né? O que vai nos livrar da influência da energia material? Porque essa energia material ela influencia tanto a parte externa, né, que é o nosso corpo, como também a parte interna, a mente, a inteligência e o falso ego, porque eles também são materiais, né? Então, então, pouco a pouco a gente vai se desintoxicando. Então, nesse ponto, é todo um processo, né, que começa com ouvir as glórias do Senhor, ler as Escrituras, cantar, fazer o canto congregacional, seguir as ordens do mestre espiritual, cantar suas 16 voltas de japa todos os dias, né? Ir ter o darshana das deidades, isso é importante que os devotos vão ao templo para ter a visão da deidade, adorar a deidade. Não à toa que no Bhaktirasamrita Sindhu de Rupa Goswami, que são descritos 64 angas de Bhakti, ou
os 64 aspectos de Bhakti, 39 estão ligadas a 39 estão ligadas diretamente à adoração de deidade. Então, adorar a deidade não é algo que a gente pode descartar. Ela é importante porque a deidade é que vai dar a referência para a gente. Na verdade, é a deidade que vai dar referência para que a gente possa praticar o serviço devocional, né? Então, cantar o Mahamantra Hare Krishna, estar com os devotos, essas coisas todas são importantes. É isso que vai satisfazer o eu. É isso que vai dar para a gente a felicidade pela qual nós sempre ansiamos, né? É como Krishna fala, né? Raja Vidya Raja Gurya Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagamar Dharmyo Susukam Kartum Avyayam. Ele fala que esse conhecimento é o rei do conhecimento e é o conhecimento mais confidencial. Por que é confidencial? Porque para você entender isso, você tem que se render a Krishna. E ele é um processo eterno e que ele dá a percepção direta da realidade transcendente. A gente acaba sabendo exatamente quem a gente é. E aí, Krishna ele continua falando, Susukam Kartum Avyayam, que esse processo que é eterno é Susukam. Ele é muito prazeroso de ser praticado. Então é um processo que dá prazer pra gente, né? Não é algo assim, é como fazer exercício físico, né? Ou fazer fisioterapia ali. Eu sei que eu tenho que fazer, mas dói. Não. O processo da consciência de Krishna, você sabe que tem que fazer e ele não dói. Ele dá prazer. Então é isso que a gente tem que fazer, né? É a única forma, né? É o que Krishna revela. E aí a gente tem que aceitar Krishna como sendo o nosso terapeuta, o nosso melhor amigo, o nosso maior bem-querente. Então, vou ver aqui as perguntas, os comentários. Jai Prabhu Paravyoma, Hare Krishna, Marcos Maria Branquinho, Haribol. Débora Torres, Hare Krishna, daqui de Petrópolis também. Prabhu Mahaprabhu Krishna, explicando que é a Tatasta Shakti, sim, que nós somos a potência marginal de Krishna, mas estamos inseridos dentro do contexto da energia espiritual, né? Pergunta Marcelo Magalhães: como podemos desenvolver mais concentração no cantar do Mahamantra? Prabhu, na verdade você ir para um local adequado, principalmente se sentar e tentar concentrar a tua mente nisso. Existem outras coisas, como por exemplo, a tua alimentação também pode te ajudar. Então, na Bhagavad Gita, Krishna ele aconselha também a que a gente tenha uma vida mais sátvica, né? Mais ligada a Sattva Guna. Para quê? Porque quando a gente faz com que a nossa vida fique mais sátvica, a gente consegue praticar os processos espirituais de uma forma mais completa, mais perfeita, né? Imagina, por exemplo, você não vai conseguir cantar japa num lugar que tem Rajaguna, né? Você até consegue, mas é mais difícil a concentração, né? Você está num lugar que tem uma música alta, que tem gente falando e tudo mais. Legal é você ir para um lugar silencioso e tem um momento, né? Um momento mais adequado, né? O momento mais adequado para você cantar a japa é antes do nascer do sol, é ali antes do Brahma Muhurta, né? Por quê? Porque ali é o momento em que Sataguna ela está imperando, né? Existem várias coisas, é você se controlar e ir pensando, mas o mais importante de tudo é orar e pedir para Krishna para te ajudar a que você se concentre, tá bom? Então, eu vou. Exatamente. Qualquer medicamento tem que ser ministrado seguindo a orientação médica. Exatamente. Não adianta a gente inventar tratamento. O tratamento já está aqui e a gente tem que seguir o tratamento do jeito que ele é. Ah, mas eu não quero fazer, eu não gosto muito disso aqui, então eu vou fazer assim. Não, não.
Não. Existe o processo que já foi descrito ali por Rupa Goswami e que Srila Prabhupada transmite para a gente tem que seguir exatamente do jeito que eles estão falando. É ali, mas eu não consigo cantar 16 voltas de japa, então é melhor cantar 3 voltas de japa concentrado do que cantar 16 desatento. Não, isso aí é a sua mente que está te dizendo, porque na verdade ela não quer cantar 16 voltas de japa. Canta 16 voltas de japa imperfeitamente e vai pedindo para Krishna para cantar de forma perfeita. Um dia você vai cantar de forma perfeita. É isso. Então vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos. Nossas mais humildes reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado aí aos devotos do Rio, em especial Prabhu Paraviona. Minhas mais humildes reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada.